segundo livro dos Reis, capítulo 19. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Pronto. Diz assim: E aconteceu que Ezequias, tendo ouvido, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, e a Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes cobertos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais disseram-lhe: Assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, e vituperação e de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto, e não há força para os ter. Bem pode ser que o Senhor teu Deus ouça todas as palavras de Rabsaque, a quem enviou o seu senhor, o rei da Assíria, para afrontar o Deus vivo e para vituperá-lo com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faze, pois, oração pelo resto que se acha. É isso mesmo que você está lendo aí? É isso mesmo? Coloca a tua Bíblia aí sobre o teu assento. Fecha os teus olhos aí. Coloca as tuas mãos à altura do teu coração. Vamos fazer essa oração. E vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que Ele nos traga a revelação dessa palavra para a nossa vida. Pastor, o que é que isso significa para mim? É o que nós vamos descobrir nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus Criador dos céus e da terra, a Tua palavra, meu Deus, foi lida. Ela vai ser ministrada agora ao Teu povo. Vai de encontro a cada vida que está aqui. Tira todo impedimento, toda barreira e fala, meu Pai, poderosamente nessa noite. No nome de Jesus, e que assim seja, graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte ao Senhor. Toma o teu assento aí, toma o teu assento. Já olhe para essa pessoa que está do teu lado aí. Olhe bem para ela, lá no fundo dos olhos dela. E fale assim para ela, ó: não converse comigo. E você também não converse com essa pessoa. Sejam todos bem-vindos. Preste atenção, irmãos. Quando Ezequias, o rei Ezequias, ele soube de toda essa afronta, ele teve medo e se desesperou, porque era verdade. Aquele rei, Senaqueribe, rei da Assíria, ele tinha realmente poder de tomar a cidade. Ele só esqueceu algo, que aquela cidade era a cidade de Deus, que o Deus de Israel não era semelhante aos deuses daqueles povos, porque eram deuses falsos. O Deus de Israel é o Deus vivo, é o Deus que nós servimos. E ninguém, amados, pode se levantar contra um homem, uma mulher de Deus, contra a igreja do Senhor, principalmente quando alguém se levantar contra você de uma forma injusta. Pastor, eu não falei nada contra aquela pessoa, eu nunca fiz nada contra ela, pelo contrário, eu ajudei aquela pessoa, mas aquela pessoa se levanta contra mim, é porque é o espírito maligno que está nela. Há uma luz em você, por isso que aquela pessoa, ela quer afrontar você. Então ele achava que Israel seria como um país qualquer. Não, ele afrontou ao Deus vivo. Mas com tudo isso, era realmente uma ameaça. Então, o rei Ezequias, ele vai se apresentar diante do Senhor, e ele vai tomar 3 atitudes. Nós vamos ver pelo menos uma hoje, na próxima quarta-feira a segunda, e na outra quarta-feira a terceira. Serão 3 atitudes que ele vai tomar. A primeira aqui, ó, no capítulo 19, versículo 1. E aconteceu que Ezequias, tendo ouvido, ó, rasgou as suas vestes. Pastor, o que é que significa rasgar as vestes? Era uma maneira de exprimir o seu desespero, o seu sofrimento. Naquela época, amados, os sentimentos das pessoas, elas refletiam nas suas roupas, nos seus gestos. Até para nós mesmos ainda existe isso. Por exemplo, se você está feliz, se você vai para o shopping, pastor, eu vou no shopping, eu vou comprar algo, aí você não vai com a roupa bem divertida? Para eles, ele rasgava a roupa. Então aquela atitude era uma atitude de desespero.
para demonstrar que ele estava desesperado e que precisava, naquele momento, que o Senhor o ajudasse. É o que nós vamos fazer também, amados. Muitas situações das nossas vidas, elas são desesperadoras e não podemos deixar para depois. Quem lembra aqui da Marta e da Maria? As duas irmãs do Lázaro. Elas viram o Lázaro doente, mas elas imaginaram que o Lázaro iria morrer? Imaginaram, irmãos, que ele ia morrer? Se tivesse imaginado, elas mesmas teriam ido até o Senhor. Sim ou não? Não diz aquele ditado, quando você quer, vá você mesmo? Elas achavam, irmãos, que aquela doença do Lázaro, rapidamente ele seria curado, mas acabou como? Morrendo. Por isso, irmãos, que tem situações nas nossas vidas que não podemos deixar para depois. Pastor, é o meu filho, está no convívio das drogas, é aquela enfermidade que eu preciso fazer uma cirurgia. Então, meu amigo, cuida, vai atrás, porque um problema hoje, se você não resolve, amanhã ele vira uma bola de neve. Então, se o Espírito Santo já está chamando a tua atenção há algum tempo, faça como Ezequias fez. Pastor, mas o Ezequias não tinha fé? Tinha sim. Mas apesar de toda a fé que ele tinha, irmãos, há situações que realmente fogem do nosso controle. Então, pastor, quando era que era usada essa condição de rasgar as vestes? Vamos ver aqui. Procure aí o livro de Gênesis. Uma pessoa triste vestia trapos, não arrumava o cabelo e chorava bem alto para demonstrar que estava triste. Aí, imaginou você toda descabelada? A mulher tem uma grande preocupação com o cabelo. Mas naquela época, isso aqui, milhares de anos atrás, essas pessoas aqui viviam antes de Jesus nascer. Então, quando elas estavam desesperadas, nem lavar o cabelo, nem pentear o cabelo, eles penteavam. Deixavam tudo de qualquer maneira, para demonstrar que estava acontecendo algo errado. Vamos lá, Gênesis 37. A situação também de rasgar as vestes era uma situação de luto. Vamos dar o exemplo aqui do Jacó. O Jacó achava que o José estava morto. Capítulo 37 de Gênesis, versículo 34. Quem encontrou? Diz assim, ó. Então Jacó rasgou as suas vestes e pôs pano de saco sobre os seus lombos e lamentou a seu filho muitos dias. Colocar pano de saco. O que é que significa isso, pastor? Nós vamos saber na próxima semana. Olhe para mim aqui. O Ezequias fez da mesma forma que o Jacó fez. O Jacó estava lamentando a suposta morte do seu filho. Então ele rasgou as suas roupas normais e se vestiu com pano de saco para demonstrar o quê? Que ele estava triste. Então eles demonstravam nas próprias ações. Vamos ver outra situação aqui. Procure o segundo livro de Samuel. Segundo livro de Samuel, no capítulo 13. Isso aqui acontece também quando haviam notícias ruins. Já imaginou se toda notícia ruim que você recebesse, você fosse rasgar a roupa? O pastor não tinha mais nenhuma roupa. Vamos lá. Segundo livro de Samuel, no capítulo 13. É o exemplo do Davi. Quando ele soube que o Abisalão queria tomar o poder e matou todos os seus irmãos. Vamos lá. Segundo livro de Samuel, no capítulo 13 e no versículo 30. Quem encontrou? Diz assim, ó. E aconteceu que, estando eles ainda no caminho, veio a notícia a Davi, de que se dizia: Abisalão feriu todos os filhos do rei, e nenhum deles ficou. Então o rei se levantou e rasgou as suas vestes, e se lançou por terra.
essa situação de rasgar as vestes era nesse momento de uma situação extrema. Também momento de indignação, mas também mostrava o arrependimento. Às vezes também a pessoa rasgava as suas vestes quando ela conhecia que estava errada diante de Deus e ela demonstrava o arrependimento. Então foi isso que o Ezequias ele fez. Agora vamos voltar para lá. Essa parte aqui foi para você entender o primeiro tópico de hoje. O próximo tópico vai ser cobriu-se de pano de saco. Então ele se cobre, ele rasga as suas vestes e vai buscar a ajuda do Senhor. Aqui, vamos lá, versículo 3, ó, segundo livro dos Reis, capítulo 19, versículo 3, ó. Os quais disseram-lhe, assim diz Ezequias, esse dia é dia de angústia e de vituperação. Quem já ouviu falar esse nome, vituperação? É uma ofensa. Então a vituperação é uma ofensa. Continuando. E de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto e não há força para os ter. Então a situação estava extrema. Ele vai pedir a ajuda do Senhor. Vamos ver qual foi a resposta no versículo 5, ó. E os servos do rei Ezequias vieram a Isaías. Isaías lhe disse, assim direis a vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas as palavras que ouvistes, com as quais os servos do rei da Assíria me blasfemaram. Eis que meterei nele um espírito, e ele ouvirá um ruído, e voltará para a sua terra, a espada o farei cair na sua terra. Então, quando você lê a continuação dessa história, o Senaqueribe não entrou na cidade de Jerusalém. Ele desistiu e voltou para casa, com a mão na frente e outra atrás. Quando chegou em casa, os seus próprios filhos tiraram a vida dele. Então isso é o que acontece quando uma pessoa ela se levanta contra uma pessoa de Deus. Você não fez nada contra aquela pessoa, e aquela pessoa simplesmente não foi com a sua cara. Mas, meu amigo, o próprio Jesus falou, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Irmãos, cara feia é fome. Não posso ter medo de cara feia. Pode falar o que for. O que é válido para mim e para você é a palavra de Deus. O Neemias, vamos dar mais um exemplo. O Neemias também, ele sofreu uma opressão psicológica, ofensas, mentiras contra ele, mas da mesma forma que o Ezequias, ele buscou a ajuda do Senhor. Vamos ver aqui, livro de Neemias. Neemias, você vai passar alguns livros aí para frente, ó, vai ter o livro de primeiro livro das Crônicas, depois vai ter o segundo livro das Crônicas. Vamos lá, olha a sequência aí. Depois vem o livro de Esdras, depois é o livro que nós vamos ler. Neemias 6, a partir do versículo 5. Daqui a pouco nós vamos fazer essa oração, a mesma oração também que o Neemias ele fez. Capítulo 6, versículo 5. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: então Sambalate, da mesma maneira, pela quinta vez, meu amigo, me enviou o seu moço com uma carta aberta na sua mão. Mandaram uma carta de afronta também para Neemias, e na qual estava escrito: entre a gente se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, pelo que edificais o muro, e que tu te farás reis deles, segundo estas palavras, e que puseste profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei o ouvirá, segundo estas palavras. Vem, pois, agora, e consultemos juntamente. Porém, eu enviei a dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu, do teu coração,
o inventas? Porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as nossas mãos. Diga amém por causa disso. Então, da mesma forma, ele também sofreu aquela opressão. Ele saiu do seu emprego, estava em uma situação estável, confortável, mas ele ouviu que os seus irmãos em Israel estavam em opróbrio. E ele se propôs a ajudá-los. Eu vou. E ele foi para Jerusalém ajudar aqueles irmãos. Mas nem todos queriam que Jerusalém fosse reerguida, como eu falei para vocês. Jerusalém, ou você ama, ou você odeia. É como o povo de Deus, é como o Senhor Jesus, não tem meio termo. Ou você é de Jesus Cristo, ou você não é. Ou você é o povo de Deus, ou você não é. E eles se levantaram com todo tipo de opressão. Mas o Neemias, ele não desistiu. Algum dia vamos estar falando sobre esse assunto do Neemias. Toda a sua obra, o seu chamado. E quando eles finalizaram a obra, em 52 dias, todos que passaram ali teriam que admitir: o Deus de Israel estava à frente. Porque senão eles não teriam como terminar toda essa muralha no tempo que eles terminaram. Amados, é dessa forma que Deus faz. As pessoas vão olhar para você e vão ter que admitir que o Deus que você serve é o Deus verdadeiro. Diga amém por isso. Então Ezequias, ele fez isso. Buscou a pessoa certa. Olha, o erro das pessoas é em momentos difíceis buscar alternativas e entrar por caminhos que, ao invés de trazer ajuda, vai piorar a situação. Nós temos que ter esse entendimento, amados. Teremos que buscar alguém que resolva. Não é isso que você quer? Pastor, eu quero resolver. Eu quero resolver essa situação. Pois é, nós vamos fazer isso aí então. Vamos lá. Livro de Salmos. Daqui a alguns minutos vamos fazer essa oração. Salmos 120. O exemplo de Davi. Já usamos o exemplo do rei Ezequias, já usamos o exemplo de Neemias, agora o exemplo de Davi. Salmo 120, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Olha o que diz, ó. Na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. Vai ter um momento que ninguém vai poder ajudar você. Olhe para mim aqui, olhem todos para mim. Todas as pessoas do mundo, qualquer uma pessoa do mundo, seja ela pobre, seja ela rica, seja de onde nasceu, seja a sua etnia qual for, todo mundo, pelo menos uma vez na vida, vai ter um momento de extrema alegria. Pelo menos uma vez na vida. Um momento de extrema alegria. Pastor, fiquei muito feliz quando meu filho nasceu. Fiquei muito feliz quando eu comprei a minha casa própria. Fiquei muito feliz quando eu passei em um concurso público. Não sei o que fez você feliz de uma forma extrema, que você não parava de sorrir. Mas também, meu amigo, vai ter um momento na nossa vida que a gente vai passar uma angústia. Não tem ninguém que escape disso. Vamos passar momentos bons, mas também vai ter o momento da angústia. Aí eu pergunto para você, quem é que vai ajudar você? Só o Senhor. Só o Senhor que pode ajudar você. Nesses momentos, amados, é que a gente vê os nossos limites. A gente acha que tem força, a gente acha que pode qualquer coisa, mas tem momentos que foge do nosso controle, a solução. Aí a gente busca ao Senhor. E o que é que Ele faz? Ele vai e nos ajuda. Ele nos dá a mão. Se você buscar Ele em qualquer situação,
em qualquer situação. Pastor, mas eu nem o conheço. Pastor, mas eu sempre rejeitei ao Senhor. Mas Ele não rejeitou você. Isso aconteceu comigo, aconteceu com qualquer pessoa. Teve um dia que nós precisamos do Senhor, e foi o único a nos dar as mãos. Foi isso, irmão? Por isso que nós somos gratos ao Senhor. Mas Ele falou assim: vai e não peques mais. Se liga, abre teu olho. Eu vou te dar mais essa oportunidade. Vamos ver aqui, Salmos 46. Então daqui a pouco nós vamos rasgar as nossas vestes. Ah, pastor, eu vou sair aqui com a minha blusa, o meu vestido todo rasgado. Não, vai ser espiritualmente. Nós vamos nos rasgar aqui diante do Senhor. Fazer igual o Hulk, né? O Hulk rasgava a blusa. Vamos lá, Salmos 46, versículo 1. Ele diz, ó: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos. Diga amém. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Amém? Pode acontecer o que for. Tudo pode mudar de uma forma repentina. Agora, amados, o meu pai, ele sempre diz: para morrer, quem já ouviu isso aí? Para morrer basta estar vivo, meu amigo. A nossa vida é dessa forma. Por isso que a gente tem que buscar Deus para ontem e garantir desde já a nossa salvação, porque eu estou a um passo da morte, ó. Eu posso me alimentar bem, eu posso fazer exercícios físicos, eu posso tratar bem as pessoas, mas se chegou a minha hora, não tem bom para ninguém, não é assim? Chegou a hora, meu amigo. Por isso que eu tenho que já estar preparado para essa viagem. Tomara que a tua hora não seja agora. Que Deus ainda te dê muitos anos de vida para você ser feliz. Mas não esqueça do Senhor. E vamos finalizar aqui no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, no capítulo 11. O Senhor mesmo, o Senhor Jesus, o Filho de Deus, Ele nos convida a confiar nele. Vamos lá. Evangelho de Mateus, no Novo Testamento, é o primeiro livro do Novo Testamento, no capítulo 11 e no versículo 28. Nós vamos ler esse versículo agora e depois já vamos fazer essa oração. Quem encontrou o Evangelho de Mateus 11, 28, diga amém. Amém. Diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele vai tirar, amados, aquele peso do nosso coração e vai nos dar de novo o ânimo para voltarmos a sonhar. Pastor, eu quero de volta a esperança. Quem quer de volta a esperança? Todos nós temos que esperar algo, irmãos. Todos nós temos que ter ainda sonhos. O homem que não tem mais sonhos, ele não está mais vivo, está morto. Temos que sonhar. Pastor, eu sonho com uma família, eu sonho com a faculdade, eu sonho com a minha casa. Não sei qual é o teu sonho. O Senhor, Ele quer renovar os teus sonhos nessa noite. Creia no Senhor então, no nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Aplauda bem forte ao Senhor. Aplauda forte ao Senhor nessa noite. Glória a Deus.